Abra, por favor, a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 5, versículo 18. E diz assim a poderosa palavra de Deus: E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Só até aí, pode se assentar. Queridos, uma palavra que Deus tem feito arder no meu coração há cerca de uma semana, aliás, até um pouco bem mais de tempo, mas com mais ênfase, há cerca de uma semana, é sobre como nós estarmos reunidos como congregação, o que isso tem a ver a nós nos enchermos do Espírito Santo. Porque se nós meditarmos nesse texto que nós acabamos de ler, irmãos, com calma, nós vamos enxergar que a instrução do apóstolo Paulo para aquela igreja era uma instrução de algo para ser feito no contexto do coletivo. É muito interessante nós notarmos isso, que isso era algo no contexto do coletivo, do grupo. Quando muitas vezes nós pensamos em sermos cheios do Espírito Santo, inclusive até quando nós lemos esse texto, a primeira coisa que vem é aquele pensamento, não era bem esse termo, mas você vai entender. Acaba se tornando algo um pouco egoísta da nossa parte. Senhor, me encha do teu Espírito. Você busca em oração, você busca ter intimidade com Deus e você pensa no seu relacionamento com Deus. Mas no contexto desses versículos que nós lemos aqui, Paulo estava falando com a igreja em Éfeso para que a igreja, não o irmão, não o indivíduo, não a irmã, mas a igreja se enchesse do Espírito. Só que, irmãos, o que é uma igreja cheia do Espírito Santo? O que é uma igreja cheia do Espírito Santo? Nós temos visto muitas vezes, e aí eu estou falando de nós, falando aqui do nosso contexto, da nossa congregação. Muitas vezes, muitos de nós, e às vezes, quando nós estamos reunidos, a impressão que nos dá, eu digo nos dá porque dá não só a mim, mas a vários outros irmãos, inclusive o nosso pastor, é de que existe um desprezo pelas questões celestiais. Se você parar para prestar atenção com carinho, não para você tomar conta da vida do irmão, mas se você parar para prestar atenção, muitas vezes pode parecer que nós como igreja, muitas vezes nós estamos um pouco frios, irmãos, distante, coração parece que está longe, está desfocado das coisas de Deus, seja no momento de oração, seja no momento de louvor. Tem as exceções, tem momentos que são exceção, você sabe disso, mas para pensar num retrospecto nosso como igreja, não seu como indivíduo, nosso como igreja. Para prestar atenção que muitas vezes a gente está deixando a desejar, irmãos. Nós temos demonstrado muitas vezes que nós não somos uma igreja que deseja ser cheia do Espírito Santo. E ao longo da mensagem, algumas coisas você vai entender sobre isso.
Será que não está havendo um desprezo pelas questões celestiais, adicionado a isso, uma amizade com o mundo? O pastor Sandro deu aula pela manhã na escola bíblica sobre 1 João, no capítulo 2, e um versículo antes do que ele parou, que o pastor Marconi até comentou durante a ministração da ceia, é de nós não amarmos o mundo. Será que nós não temos amado o mundo? Como assim? Quanto tempo você gasta em oração e quanto tempo você gasta falando com as pessoas na rede social? Falando. Quanto tempo você gasta examinando a poderosa e santa palavra de Deus? E quanto tempo você passa examinando status de Facebook? Facebook tem status? Sei lá se tem. Status de Facebook, status do WhatsApp, Instagram e o que for. Quanto tempo? Quanto tempo nós temos investido em o tempo, entre aspas, vago que nós temos? Quanto desse tempo nós investimos em buscarmos de Deus, da sua presença, nos colocarmos à disposição dele? E quanto tempo nós temos investido em lazer, em distrair a mente, em assistir filmes, séries, algum vídeo que nos interesse, algum reality show, do que for? Será que não está acontecendo isso, irmãos? O que nós podemos observar, irmãos, é que muitas vezes falta fervor na igreja. Falta o calor. Não tem quando de vez em quando você sente aquele calorzinho no coração, no teu corpo, aquilo que te acalenta a alma. Por exemplo, durante o momento de louvor, ou durante uma pregação, durante um momento de oração, mas que com sinceridade, quando você está no coletivo aqui, não estou falando do teu secreto, estou falando aqui do coletivo. O teu secreto fica para uma outra oportunidade, e o meu secreto. Mas quando nós estamos aqui, será que nós não percebemos que não é recorrente, não é sempre, e às vezes é até raro, nós nos sentirmos envolvidos pela presença de Deus aqui, juntos, no coletivo? É para a gente pensar, irmãos. Está faltando esse fervor. Muitas vezes falta o fervor na oração, na adoração, na atenção à pregação, no ensino, na evangelização, no relacionamento, no serviço. Quando nós lemos o relato da igreja em Atos, no capítulo 2, e que aqueles irmãos foram cheios do Espírito Santo, foram revestidos do Espírito Santo, o Espírito Santo caiu sobre eles. Na sequência do mesmo capítulo que nos narra esse revestimento de poder, nós vemos uma igreja fervorosa nas suas atitudes. Sejam elas litúrgicas, do momento do culto, ou fora do momento de culto. Uma igreja avivada. E nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos. Nossa igreja precisa ser uma igreja avivada. Por quê? Porque assim é o padrão que Deus estabeleceu na sua palavra. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser revestidos do poder do alto. O todo, o coletivo. Não você, não eu, não o irmão. Mas a igreja precisa ser cheia do poder de Deus. A igreja. Você entende essa diferença? A igreja, e é isso que Paulo está falando aqui, irmãos. É disso que Paulo está falando. Nós certamente sabemos características de pessoas na palavra cheias do Espírito Santo. Eu quero comentar algumas aqui contigo. Pessoas, indivíduos. Por exemplo, alguém cheio do Espírito Santo é uma pessoa que é instrumento para a transformação, como no ministério de João o Batista, Lucas 1, 15 a 17. A Bíblia declara, falando sobre o anúncio do nascimento dele, que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre, cheio do Espírito Santo.
que através da vida dele, vidas seriam transformadas. Lucas 1, 15 a 17 nos narra isso. Em seguida, no próprio capítulo 1 de Lucas, nós vemos que alguém cheio do Espírito Santo celebra ao Senhor, pois o reconhece. Quando Maria chega à casa de Isabel, João Batista estava no ventre de Isabel, sua mãe. Quando João Batista ouve a voz de Maria saudando Isabel, o que acontece? João começa a pular, irmãos. João começa a pipocar dentro do ventre da sua mãe, porque reconheceu que ali estava aquela que estava gerando o Salvador do mundo. E quando Isabel discerne isso, Isabel também é cheia do Espírito Santo. A Bíblia narra isso em Lucas 1, irmãos. Está lá em Lucas 1, capítulo 1, versículos 39 a 45. A Bíblia declara que Isabel foi cheia do Espírito Santo e começa a glorificar ao Senhor, porque reconheceu que ali estava o seu Redentor. Onde? No ventre de Maria. Alguém cheio do Espírito Santo profetiza, como Zacarias, pai de João Batista. Está tudo na mesma família, irmãos, aqui, por enquanto. Tudo na mesma família. Zacarias, pai de João Batista. Por quê? A partir do nascimento de João Batista, a Bíblia declara que ele foi cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, ele não só profetiza sobre o ministério de João, mas sobre o ministério de Cristo, reconhecendo que Jesus é o Salvador. Lucas 1, 67 a 79. Alguém cheio do Espírito Santo, quando provado ou quando tentado, vence as adversidades pelo poder da palavra de Deus. Quem fez isso? O Senhor Jesus Cristo. Lucas 4, dos versículos 1 a 13. A Bíblia fala que Jesus estava cheio do Espírito Santo e pelo Espírito Santo foi conduzido ao deserto para que ele fosse tentado pelo diabo. E Jesus, pelo poder do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, na palavra, venceu a tentação. Alguém cheio do Espírito Santo é assim. Alguém cheio do Espírito Santo prega com ousadia e no Senhor tem forças para enfrentar as adversidades, as oposições. Atos 4, dos versículos 8 a 13, nós vemos o relato de Pedro, que cheio do Espírito Santo, é assim que a Bíblia declara, ele prega a palavra, e pregando a palavra de Deus, o que acontece? Ele, imediatamente naquela sequência, ele enfrenta a adversidade, terrível, tremenda, e é preso. Alguém cheio do Espírito Santo consegue perdoar até quem está tirando sua vida, como Estevão. A Bíblia declara em Atos, no capítulo 7, dos versículos 55 a 60, que Estevão, cheio do Espírito Santo, faz aquela pregação maravilhosa. E aqui um ensinamento importante que a gente encontra nesse texto. É claro que, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, Deus vai nos usar para que vidas sejam quebrantadas e abram o coração, se renda ao Evangelho. Mas nesse mesmo texto, em Atos 7, a Bíblia declara que aqueles homens ali fizeram o quê? Resistiram ao Espírito Santo. Então, quem está cheio do Espírito Santo, prega a palavra, biblicamente, cheio de poder, mas pode ter resistência por parte de alguns que não vão crer. A gente precisa entender isso. Mas o principal aqui, ele cheio do Espírito Santo, ele perdoou. Ele começa a orar ao Senhor e perdoa os seus algozes. Alguém cheio do Espírito Santo age dessa maneira, queridos. Será que nós, você e eu, como indivíduos, como pessoas, será que nós vivemos isso? Atos no capítulo 11, dos versículos 19 a 24, nós vemos que alguém cheio do Espírito Santo se alegra na obra de Deus, como Barnabé. Barnabé foi enviado para a igreja até Antioquia para verificar ali Antioquia, se eu não me engano, verificar como é que estava o andamento da igreja. Que a igreja estava recebendo boas notícias e queria saber sobre aquela congregação. Quando ele vê o mover de Deus, o agir de Deus naquela igreja,
Ele fica bicudo, com raiva. Puxa, o Senhor está fazendo tudo isso neles, na vida dessa congregação. Não, irmãos, a Bíblia declara que ele, cheio do Espírito Santo, se alegra no Senhor, regozija de ver o mover de Deus na vida dos seus irmãos em Cristo. Alguém cheio do Espírito Santo age assim. Alguém cheio do Espírito Santo tem discernimento espiritual e autoridade espiritual em Cristo, como Paulo. Atos 13, dos versículos 6 a 11, quando Paulo ele discerne que aquela mulher, aquela jovem estava... aquele adivinho ali, aquele espírito de adivinhação que estava agindo ali, ele discerne aquela adivinhação e na autoridade, que é no nome de Jesus, cheio do Espírito Santo, ele repreende. A Bíblia declara que ele estava cheio do Espírito Santo. Mas, e uma igreja cheia do Espírito Santo? Irmãos, algo importante, e aqui eu preciso de toda a sua atenção, de todo o seu foco. Nós vamos enxergar aqui, pela palavra de Deus, que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja plena, repleta, completa de Deus. O termo, aqui Efésios 5, voltando aqui para o texto, versículo 18, Paulo declara: e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O termo grego usado aqui para encher é o termo plerou, que ele significa tornar cheio, completar, preencher até o máximo. Os motoristas, quando vão, certamente, né, o seu tanque de combustível não está vazio, e você chega no ponto de combustível e pede: você pode completar, por favor, encher o tanque? Você pode plerou de combustível o meu tanque? É isso. É você completar aquilo. Paulo, ele estava ordenando que a igreja andasse na plenitude do Espírito Santo. O termo que ele usou aqui, enchei-vos, ele está no imperativo, no grego, na construção no grego, plerou, ele está no imperativo, da forma como foi construído aqui o texto. É uma ordem. Ele ordenou que a igreja, ela andasse na plenitude do Espírito Santo. E eu comecei a me lembrar de alguns textos, pensando nisso, de que plerou, enchei-vos, é você completar, tornar algo pleno. Eu me lembrei, e isso ele estava falando na igreja, para a igreja. Nós vamos, no versículo seguinte, fica público, notório, que ele está falando para a igreja. Por quê? Porque ele diz assim: falando entre vós. Ele não fala no seu secreto, exalte ao Senhor com salmos, cânticos espirituais e hinos. Não, é falando entre vós. Ele está falando no contexto da congregação. Sendo assim, pensando nisso, que ele está falando para a igreja, eu me lembrei de alguns textos na palavra de Deus, onde fala da igreja na plenitude de Deus. E lembrando que igreja é o corpo de Cristo. Eu me lembrei, por exemplo, abra por favor Colossenses, está em Efésios, avança exatamente 2 epístolas, né? Capítulo 2, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra de Deus, Colossenses 2, 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo,
sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Esse texto é um texto maravilhoso, que talvez o nosso foco principal, quando nós lemos esses versículos, acabe se direcionando talvez a partir do versículo 11 em diante. Talvez, principalmente muitos de nós, a partir do 13 ao 15, talvez seja o nosso foco, sabendo que recebemos do Senhor o perdão dos nossos pecados e a nossa dívida foi feita o quê? Jesus rasgou a cédula e triunfou sobre toda a força do mal. Talvez o nosso foco se direcione a isso. E é disso que, de fato, Paulo estava falando. Por quê? Paulo ele estava falando aqui, só para você entender o contexto, Paulo ele estava falando aqui com irmãos que estavam sendo levados por doutrinas muito erradas. O que aquele povo estava crendo? Aquele povo estava crendo que o tesouro da sabedoria, do conhecimento, estava nos livros que eles possuíam e que eles meditavam. Então, para eles, a riqueza do conhecimento, do saber, não era o Senhor Jesus, não era a palavra de Deus, mas para eles eram os livros que eles tinham com vários ensinamentos heréticos, terríveis, que desviavam completamente o povo da presença de Deus. Então, quando nós vemos, no capítulo 3, por exemplo, quando Paulo escreve aqui, versículo 1, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E aí ele continua, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Porque eles até tinham, eu lembro que ano retrasado talvez, eu trouxe uma palavra falando sobre a nossa vida estar escondida em Cristo, em que, quando eu estava para aquela mensagem, eu me lembro que eu estava pesquisando sobre esses irmãos na igreja em Colosso, o que eles faziam muitas vezes? Eles tinham uma biblioteca, conhecida assim, nas casas, mas eles tinham uma espécie de abertura, de fundo falso, por exemplo, nas casas, onde, escondido de todo mundo que chegasse ali, eles tinham esses livros com vários ensinamentos esotéricos, digamos assim, vários ensinamentos fora da palavra, porque que para eles aquilo era um grande tesouro, e eles escondiam esse conhecimento. Então, quando Paulo ele usa aqui, no versículo 3 que nós lemos, que a vossa vida está escondida com Cristo, em grego, ele está fazendo uma jogada de palavras para dizer: a riqueza de vocês não está escondida numa biblioteca falsa uma biblioteca oculta que vocês tenham, mas a riqueza de vocês está escondida com Cristo, está em Deus com Cristo. E aí, nesse capítulo 2, do versículos 8 a 15 que nós lemos, Paulo estava falando isso aqui com eles: irmãos, parem de ser elevados por filosofias, vãs sutilezas, que são tradições de homens. Para com isso. Vocês têm sido enganados achando que essa filosofia humana, essa sutileza, é que acontece, não. E aí ele continua, aí no versículo 9 ele fala, porque nele fazendo referência a Cristo, que ele acabou de falar no final do versículo 8. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
toda a plenitude de Deus. Qual é um dos ensinamentos, por exemplo, que esses irmãos criam? Esses irmãos criam que de Deus emanava poder para alguns seres pequenos, vários seres espirituais que cada um deles tinha um pouco do poder de Deus. Então, esse espírito aqui tinha um pouquinho, o outro um pouco, um outro pouco, um outro pouco, e na soma desses espíritos, desses demônios, você tinha a plenitude de Deus, o todo o poder de Deus. Só que Paulo fala, não, vocês estão enganados. Essas emanações que vocês creem, esses demônios que vocês adoram, neles não habita nada de Deus, porque toda a plenitude, a completude de Deus, o tudo de Deus está corporalmente em Jesus Cristo. Então ele estava falando, para de acreditar em demônios, porque o poder de Deus a gente só encontra em Cristo Jesus. É isso que ele está falando aqui. Então nós vemos que corporalmente em Cristo, no corpo de Cristo, habita toda a plenitude de Deus. Ainda em Colossenses, volta para o capítulo 1, por favor, a partir do versículo 12. Diz assim a poderosa palavra de Deus: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Lembrei aqui de um louvor. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo. Quem é o corpo? Da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Mais uma vez Paulo declara, e ele declarou antes aqui no capítulo 1 do que no capítulo 2, claro, mais uma vez ele declara que toda a plenitude, ela está em quem? Em Jesus Cristo. A plenitude de Deus está no Filho. E a Bíblia declara que nós lemos no versículo 19, porque foi do agrado do Pai. Por quê? Porque assim Deus quis. Não tem quando os pais, né? Os filhos perguntam, pai, mãe, por que isso assim, assim, assim? Aí você responde o primeiro porquê. Aí o filho pergunta, mas por que isso assim, assim? Já em relação à tua resposta. Aí você dá a resposta. Aí vem o terceiro porquê, em cima da tua segunda resposta. Aí você, enquanto você está com paciência, você vai explicando. Aí até que chega uma hora que você fala, porque eu quero. Não acontece às vezes? Por que que toda a plenitude de Deus habita em Jesus Cristo? Porque Deus quis, irmãos. E comece a ligar os pontos. Você vai entender isso em alguns textos mais à frente. Nós lemos primeiro no capítulo 2 que toda a plenitude habita corporalmente em Cristo.
Então é no corpo. Ele é 100% homem, porque é no corpo, e 100% Deus. Por quê? Porque toda a plenitude de Deus está em Cristo. Então, ele é Deus. Mas ele encarnou, veio como homem para entregar a sua vida por mim e por você. Então, entenda que está no corpo. E depois nós vemos aqui que essa plenitude está em Cristo, habita em Cristo. Por quê? Porque foi do agrado de Deus. Guarda isso aí. Então, é da vontade de Deus que toda a plenitude de Deus esteja no corpo de Cristo. João, por favor, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 1, conhecemos esse texto, amamos esse texto, mas eu quero ler com você, para você começar a internalizar, a você enraizar em você a palavra. João, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se fez carne, ou seja, corporalmente. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também do quê? Da sua plenitude e graça por graça. Espera aí. A plenitude de Deus habita no corpo de Cristo. Colossenses 2, nós lemos. Por quê? Porque assim foi da vontade de Deus. Capítulo 1 de Colossenses. Só que João, evangelista, está falando aqui, o apóstolo está falando aqui, que a plenitude de Cristo a igreja recebeu. Você está entendendo, irmãos? A plenitude de Deus está no corpo de Cristo, ok? Por quê? Porque assim Deus quis. E o texto que nós lemos está dizendo aqui o quê? Que nós como igreja recebemos dessa plenitude. Ela está liberada para mim e para você. A plenitude do poder de Deus, a plenitude, a completude de Deus está liberada para a igreja. Você leu comigo aqui, irmãos? Por quê? Todos nós recebemos também da sua plenitude. De quem? De Cristo. E que plenitude que habita em Cristo? A plenitude de Deus, irmãos. A igreja recebeu. Mas, Efésios, eu preciso costurar esse raciocínio contigo, amados, com vocês, meus irmãos, porque você precisa entender por que você precisa, e eu, como igreja, sermos cheios do Espírito Santo. Como igreja. O que é uma igreja cheia do Espírito Santo? Qual é o contexto? Diz assim, a partir do versículo 15 de Efésios, capítulo 1. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é o quê? É o corpo de Cristo. Corporalmente, em Cristo habita toda a plenitude de Deus.
E os textos que eu estou lendo com você aqui é para você costurar na sua mente que essa plenitude ela já está liberada para mim e para você. Esse enchimento de Deus, você ser cheio e eu sermos cheios de Deus, é algo que está à nossa disposição. Mas aqui Paulo escreve: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Se a plenitude de Deus habita corporalmente em Cristo, e a igreja é o corpo de Cristo, onde está, ou deveria estar, a plenitude de Deus, irmãos? Na igreja. É o que Paulo está dizendo aqui. Que é o seu corpo, constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. É em nós, irmãos, no corpo de Cristo. Avança para o capítulo 3 de Efésios, versículos 14 a 21. Presta atenção nisso, irmãos. Prestem atenção nisso, por favor. O porquê que alguns capítulos depois, no 5, a partir do versículo 18, Paulo ele dá uma ordem para que a igreja se enchesse do Espírito Santo. Diz assim: por causa disto me ponho Efésios 3,14. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender sozinho, no meu secreto, na minha casa, no meu devocional, andando pela rua, trabalhando, não, com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de quê, irmãos? De toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória em mim, em você, no nosso familiar, no discípulo de Cristo? Não, na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Por quê? Porque nesse contexto aqui ele está falando de igreja. Paulo está falando nesse capítulo 3 de que foi da vontade de Deus guardar um mistério que em Cristo foi revelado. Que mistério é esse? É de gentios e judeus formar um só povo. E a partir do capítulo 2 ele vem falando isso. Formar um só povo, que nem os poderes espirituais sabiam desse mistério. Que Deus iria unir judeus e gentios num só corpo, na sua igreja. E é nesse contexto aqui que ele está falando. E o que ele está falando aqui? Que olha, eu oro, é por causa disso que eu me coloco de joelhos diante de Deus para orar por vocês. E eu peço a Deus que para que Cristo, para que, segundo as riquezas da sua glória, que vocês sejam fortalecidos com poder pelo Espírito Santo no homem interior de vocês. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Ele vem orando isso, para que vocês estejam enraizados e fundados em amor. Se eu estou fundado em amor, esse amor em que eu estou fundado me faz crescer em amor. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento, a altura, a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Nós só conhecemos o todo de Cristo na igreja, irmãos. É uns aos outros nos edificando. É um contando um testemunho, uma experiência que viveu com o Senhor. Como o evangelista Renato estava contando no antigo culto ali.
nos edificando a mim e ao irmão Durval, algumas coisas, alguns testemunhos que ele tinha ouvido e contando experiências da própria vida, né? Do cuidado de Deus sobre a vida dele. É quando você escuta um testemunho que Deus curou alguém de uma enfermidade, ou que talvez um irmão perdeu um ente querido que ele amava muito, alguém muito próximo da família, mas ele permaneceu firme na fé, e a fé daquele irmão injetou fé dentro de você, e você é fortalecido por aquele testemunho do irmão. É quando você ouve um conselho do irmão, você está errado, e o irmão na palavra te exorta em amor, te aconselha, e você, realmente eu estava errado. É quando nos encontros nos lares, por exemplo, uns aos outros nos edificamos. É quando aqui, cada momento Deus está usando hora na pregação, hora no ensino, hora nas classes, hora no louvor, hora na oração, hora na conversa aí fora. Nós vemos no corpo de Cristo o todo de Deus. Nós conhecemos Cristo, nós vemos todos os ângulos de Cristo quando nós vemos através das lentes da igreja. Claro, a visão de Cristo, ela precisa ser bíblica, não pode mudar disso. Mas a maneira como Cristo se revela a cada um de nós, um meandro do detalhe, é cada um. Da forma como Deus usa cada um, da forma como Deus age na vida de cada um, da forma como Deus fortalece, exorta, consola, forja, encoraja cada um. Vai somando, nós somos pedras vivas nesse edifício que está sendo construído, né? Até Jesus voltar, esse edifício está sendo construído, que nós somos o quê? A habitação do Senhor. E nessa habitação, onde o Senhor se faz presente, na sua igreja, no seu corpo, cada um de nós é uma pedra viva nessa construção. Jesus é a pedra angular, e ele foi fundamentado, o ensino de Cristo fundamentado pelos apóstolos. E como pedras vivas, da forma como a cada pedra viva o Senhor se revelou, é que nós conhecemos o todo de Cristo. É isso que Paulo está falando aqui. Irmãos, quando a igreja está junta, quando nós estamos juntos, quando você faz a obra junto, uma coisa, os irmãos do Ministério de Louvor, por exemplo, uma coisa é você louvando, adorando ao Senhor em casa, mas quando vocês se reúnem com os irmãos aqui, não dá um negócio diferente? Os irmãos do evangelismo, por exemplo, quando você evangeliza, fala de Cristo nas ruas, revela Cristo, mas quando a gente está ali com os irmãos na rua, não é outra coisa? As irmãs na visitação, uma coisa você vai e visita uma pessoa que está enferma, está afastada, alguma coisa assim, precisa ler de uma palavra, de uma oração, mas quando as irmãs se reúnem, não é diferente, irmãos? Não tem um negócio diferente, é diferente. Por quê? Porque o todo de Cristo está revelado, é na igreja. Eu não tenho a revelação de Cristo, você não tem, o outro irmão não tem, o outro não tem, mas nós como igreja temos a revelação de Cristo, e é isso que Paulo está falando aqui. É por isso que ele finaliza, ele diz, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Para quê? Para que eu preciso me relacionar com o meu irmão, e da forma como Jesus se revela ao meu irmão, e eu vejo como Jesus se revela a um irmão, ao outro irmão, ao outro irmão, ao outro irmão, e juntando um pouquinho de cada um, eu tenho a visão do todo, aquele giro de 360, a visão do todo, do panorama. Para que eu preciso conhecer a Cristo no coletivo, como igreja, como corpo? Paulo explica aqui, irmãos, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Nós precisamos nos reunir como igreja, estarmos juntos, para que juntos como igreja nós sejamos cheios do poder de Deus, cheios da plenitude de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia! É no todo, irmãos.
Quando Paulo ele fala, enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós, é porque ele está ordenando que a igreja, quando reunida, junta, se encha do Espírito Santo, que a igreja seja uma igreja avivada, cheia de Deus, cheia da vida de Deus, igreja seja cheia do poder de Deus, seja cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque foi da vontade de Deus que a plenitude dele habitasse no corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo, igreja? Deus quer nos encher da sua presença, Deus quer transbordar dele em nós, como igreja, Deus quer se manifestar na nossa vida como igreja, Deus quer realizar grandes obras aqui, Deus quer te encher do poder dele, Deus quer curar enfermos, Deus quer libertar cativos, oprimidos, Deus quer operar prodígios, Deus quer, mas Deus também quer que nós sejamos santos, que nós amemos ao próximo, que nós nos sujeitemos, vamos ver isso aqui mais à frente, nos sujeitemos uns aos outros. Deus quer isso tudo também. E é isso, irmãos, que Paulo fala, é isso que Paulo estava falando aqui com essa igreja de Éfeso, uma igreja que tinha experimentado já do enchimento do poder de Deus. E não há limitação em Deus, irmãos. Não há limitação em Deus. Quanto mais disponibilidade nos nossos corações nós dermos para Deus, Deus vai nos encher. Quanto mais nós desejarmos buscar de Deus, Deus vai ser encontrado por nós. Quanto mais nós nos achegarmos a Ele, mais Ele vai se achegar a nós. Quanto mais desejosos de nos santificarmos, de andarmos dignamente, mais parecidos com Cristo nós seremos. Não há limites em Deus, irmãos. Ele quer nos transformar e nos encher. Por quê? Porque Ele nos ama, irmãos. Eu não sei se você reparou que é porque não é o contexto da mensagem, mas esses textos todos que nós lemos, sempre o texto estava falando sobre a obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário, está intimamente ligado a mim e a você. E por que eu lembrei desses textos sobre a plenitude? Por quê, irmãos? Em todos esses versículos que nós lemos aqui, em Colossenses, Efésios, João, o termo traduzido como plenitude, o termo grego para ele é o termo pleroma, que deriva do termo pleru, que nós lemos em enchei-vos, Efésios 5,18. Então, a plenitude significa encher, é o enchimento. Aquilo que é ou tem sido preenchido. O corpo dos crentes que está cheio da presença, do poder, da ação e das riquezas de Deus e de Cristo. Então, é isso que Paulo estava dizendo. Só que, abra por favor, vá para o capítulo 5 de Efésios, vamos ler novamente, e depois eu quero mostrar para vocês, irmãos, um paralelo em Colossenses, no capítulo 3, Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Deus. E aí ele fala no versículo 22, vós mulheres sujeitai-vos aos vossos maridos. Aí no versículo 25, vós, maridos, amai vossas mulheres. No capítulo 6, no versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. No versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. No versículo 5. Vós, servos, obedecei a vossos senhores. No versículo 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles. Então, preste atenção nesse contexto, como ele falou para que a igreja se enchesse. Que a igreja se enchesse do Espírito Santo com salmos, hinos, cânticos espirituais, dando graças a Deus, sujeitando-se aos irmãos
e ele vem com uma lista de postura com a qual a igreja deve se comportar no seu relacionamento familiar e no seu trabalho. Vá para Colossenses no capítulo 3, por favor. Esse paralelo é muito importante, irmãos. Porque o Espírito Santo, ele quer nos explicar algo importantíssimo. Colossenses no capítulo 3, a partir do versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com o quê? Salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. E aí ele começa a listinha: vós mulheres, depois vós maridos, vós filhos, vós pais, vós servos. E depois fala no capítulo 4, no versículo 1, vós senhores. É a mesma coisa. Paulo está falando a mesma coisa. Tem um contexto, só que ao invés dele dizer aqui, enchei-vos do Espírito Santo, o que ele fala? Habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Como assim? Para uma igreja, Paulo falou para se encher do Espírito Santo. Para outra, ele falou para que habitasse a palavra de Deus na igreja. E ele fala tudo no mesmo contexto, tanto que a forma como ele fala para isso acontecer, ele repete numa epístola e na outra. Por quê, irmãos? Porque se encher do Espírito Santo não pode ser apartado de habitar ricamente dentro de nós a palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo precisa ser aliado a nós mergulharmos na palavra de Deus. Nós precisamos ser uma igreja que une a palavra de Deus e o poder de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Nós precisamos mergulhar na palavra e nos enchermos do poder de Deus. As duas coisas precisam andar juntas. Paulo estava falando isso com a igreja. Era isso que Paulo estava falando com aquela igreja, amados. Com as duas igrejas. Nós precisamos entender. Paulo evidencia que uma igreja na plenitude de Deus reconhece que ser cheia do Espírito Santo, e esse ser cheio do Espírito Santo é em oposição à alegria passageira de se intoxicar com vinho, se embebedar, de se encher com o que entorpece, reconhece que ser cheia do Espírito Santo é ter a palavra de Cristo habitando ricamente em si, em oposição ao esconder, encriptar, enraizar em si as filosofias e tradições como verdade. Para uma igreja, para a igreja de Colossenses, para a igreja de Colosso, para os irmãos colossenses, lembra que eu comentei explicando Colossenses 2, que Paulo estava dizendo, olha, vocês precisam entender que toda a plenitude de Deus habita corporalmente em Cristo. Então, nesse contexto, e no mesmo capítulo 3 aqui, ele fala, no capítulo 3 ele fala sobre a nossa vida estar escondida em Cristo e que nós não fôssemos levados, pensássemos nas coisas do alto. Por quê? Porque para uma igreja que estava desprezando a palavra de Deus e valorizando o conhecimento de livros de filosofia, de esoterismo, de emanações, doutrinas de demônios, o que precisava preencher a vida deles se eles estavam valorizando o ensino cultural e espiritual não bíblico? O que precisava habitar? A palavra de Deus. É por isso que ele fala, habite em vós ricamente. Então, vamos combater as heresias. Habite em vós ricamente a palavra de Deus. Só que para os irmãos em Éfeso, para os efésios, ele falou, se encham do Espírito Santo. Por quê? Porque aquela igreja estava se deixando intoxicar pelo pecado. Não que essa aqui também não pecasse, mas aquela igreja, por que ele fala? Olha, não se embriaguem com o vinho. Por quê? Porque os irmãos estavam enchendo a cara. Os irmãos estavam se entorpecendo, se intoxicando.
Então, para essa igreja que tem uma alegria passageira de tomar o vinho e ficar alegrinho ali, ele fala, não, vocês precisam se encher do Espírito Santo. Para uma igreja que na sua habitação escondia livros de sabedoria humana, o que precisava habitar na vida e no lar daqueles irmãos? A palavra de Deus. Vocês entenderam? Então, a palavra de Deus, ela não pode estar longe do encher do Espírito Santo. Se encher do Espírito Santo, não pode estar apartado. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que não separa o revestimento de poder do Espírito Santo da doutrina da palavra de Deus. Não separa. A doutrina da palavra tem que estar em nós. E o revestimento do poder do Espírito Santo também habitando em nós. É necessário equilibrar ortodoxia, a doutrina correta, o ensinamento correto, ser bíblico. É luz na cabeça, iluminou. A luz do Evangelho nos iluminou. Estou entendendo. Isso precisa estar, conhecer a palavra. Mas também a ortopraxia, a prática, as ações corretas, a atitude correta. É o fogo no coração, irmãos. Luz na cabeça, mas fogo nos aquecendo nos nossos corações. É isso que Paulo faz esse paralelo aqui com essa igreja. Só que aí, irmãos, existe algo importante que nós precisamos entender. Como ser uma igreja cheia do Espírito Santo? Vá para Efésios capítulo 5. Como? Para nós encerrarmos. Como? Eu anotei uma citação muito interessante de Hernandes Dias Lopes, que eu quero compartilhar com vocês aqui. Ele diz o seguinte: uns são ortodoxos, ou seja, tem a doutrina correta, o ensinamento correto, mas não tem poder. Outros querem o poder, mas não são ortodoxos, ou seja, quer se encher do poder de Deus, mas não quer estudar a Bíblia, não quer ler a Bíblia, não segue o plano de leitura, só lê a Bíblia no culto, quando lê. Muitos têm medo de irem além, ou seja, puxa, essas experiências, será que isso vem de Deus? Ou será que isso vem emoção minha? Ou será que isso é doutrina de demônio? Muitos têm medo de ir além, de passar daquilo que é bíblico. Só que esse que muitas vezes tem medo de ir além da experiência, não tem medo de ficar aquém das Escrituras. Não tem medo de ler pouco a Bíblia, mas tem medo de ter experiência com Deus. Então precisa haver esse equilíbrio aqui. Como ser uma igreja cheia do Espírito Santo? Em primeiro lugar, versículo 18, parte A, de Efésios capítulo 5. E não vos embriagueis com vinho. A primeira coisa que devemos fazer para que nós sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo, segundo Paulo nos orienta aqui, Efésios capítulo 5, é nós nos descontaminarmos. A igreja cheia do Espírito Santo descontaminando-se. Livrar-se e fugir do que nos intoxica, que apesar do prazer momentâneo, traz mais consequências. Paulo ele fala aqui, e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução. Dissolução é a vida descontrolada. Você descontrola. Quando você e eu permitimos que as coisas nos intoxiquem, a nossa vida fica descontrolada. Quem se embriaga no vinho, sempre se embriaga no vinho, a pessoa vive descontrolada. A pessoa come erradamente, come um monte de porcaria, as taxas do metabolismo ficam descontroladas, o metabolismo está intoxicado. Quando você ouve muito das coisas do mundo, e você se permite ouvir, ou você procura ouvir, você acaba se intoxicando com aquilo. E a tua vida espiritual fica o quê? Ou a minha vida espiritual fica o quê? Descontrolada. Nós precisamos nos descontaminar, irmãos. Nós precisamos nos livrar daquilo que tem contaminado a nossa vida espiritual, irmãos. Nós precisamos reconhecer, buscar em Deus, se você precisa fazer isso, porque o que você se intoxica de errado, você já sabe.
o que você assiste, o que você escuta, o que você joga, as conversas que você tem, as amizades que você tem, os lugares que você frequenta e que você sabe que não são da vontade de Deus e que te afastam de Deus. Você sabe que está errado, não sabe? Não sabe que isso está te sujando? Irmãos, nós precisamos tomar posicionamento de servo de Deus, nos descontaminar. Eu me livro daquilo que me contamina e fujo daquilo que pode me contaminar. Uma coisa é o seguinte, esse microfone aqui, um exemplo, não está, mas está me dando choque elétrico. Eu vou me livrar dele porque ele está me dando choque elétrico. Me livrei dele. Mas depois de eu ter me livrado, preciso usar o microfone, né? Está dando choque, mas eu vou assim mesmo. É aquela hora que você fala assim, eu sei que assistir isso até que me contamina, mas naquelas cenas daquele filme, que eu sei que não são cenas que eu deveria assistir, eu vou deixar de lado. Eu sou forte, eu sou crente em Jesus, cheio do Espírito Santo, eu posso assistir aquilo. E você aos pouquinhos vai se contaminando. As séries que você assiste, os filmes que você assiste, os desenhos animados que você assiste, os jogos que você brinca, os vídeos que você acompanha, os textos que você lê, as amizades que você dá ouvidos. Nós precisamos nos descontaminar. Segundo, ele continua aqui no versículo, mas enchei-vos do Espírito. Segunda atitude que a igreja precisa ter para ser cheia do Espírito Santo é a busca contínua. Paulo ele fala aqui, enchei-vos do Espírito. O que significa enchei-vos aqui? Enchei-vos, já falei que é do termo pleru, enchei, que significa ser completo, ser cheio, tornar pleno. Mas a conjugação verbal, no grego, traduzida aqui como enchei, Paulo está não só dando uma ordem, mas ele está dizendo algo que é contínuo. Não é algo que você fala, fui cheio do Espírito Santo, até Jesus voltar, eu estou cheio de Deus. Não. Ele fala que é contínuo. O verbo que Paulo usa aqui, escrevendo a carta, é em continuidade. Quando que eu tenho que ser cheio do Espírito Santo? Quando que você tem que ser cheio do Espírito Santo? Quando que a nossa igreja tem que ser cheia do Espírito Santo? Continuamente, irmãos. Então é uma busca contínua. O enchimento de ontem não serve para hoje. O enchimento de hoje não serve para amanhã. A nossa busca ela precisa ser contínua. Terceiro, edificando-se mutuamente. Por quê? Versículo 19, parte A. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. É falando entre vós, edificando-se mutuamente, animando e sendo animado, estimulando e sendo estimulado, inspirando e sendo inspirado, motivando e sendo motivado uns aos outros, através do louvor do nosso irmão a Deus. É falando entre vós. Não tem quando você está aqui na igreja, e fala que na igreja não é um prédio, mas no coletivo dos irmãos, está aqui, na igreja, reunida, e de repente um irmão começa a glorificar a Deus de uma forma assim muito efusiva, você vê que caramba, aquele irmão, a impressão que você tem, e você sente isso no teu espírito, aquele irmão está cheio de Deus, e o glória a Deus do teu irmão te motiva, é como se riscasse o fósforo, um dá glória a Deus aqui, aí o outro, caramba, parece que vem, te incendeia, irmãos, aí você começa a dar glória ali, o outro, o aleluia, e a palma, e o canto, e a alegria, e jubila, e no coletivo de nós juntos, louvando ao Senhor, nós todos somos cheios de Deus, irmãos, você está entendendo? É isso que Paulo está falando aqui. Eu vou louvar a Deus da minha live em casa. Irmãos, é outra coisa. É outra pegada. Não tem como. É junto. É no fogo. Não tem quando a gente está por exemplo, na oração pela família, o irmão está orando, a mesma coisa, o irmão está orando. E aí daqui a pouco você começa a ouvir a voz do teu irmão orando de forma fervorosa. Dá um negócio aqui dentro e você te incendeia, irmãos. Aí você começa, te dá um gás que você sabe que vem do Espírito Santo. Por quê? Porque um vai tocando faísca no outro, irmão.
Um vai incendiando ao outro. É isso aqui que acontece, irmãos. É isso que Paulo está falando. Se encha do Espírito Santo através do louvor de vocês, mutuamente, edificando-se mutuamente. É no corpo, sozinho, sem congregar, não tem como, irmãos. Mas estando na presença dos irmãos, seja aqui, seja no encontro no lar, seja na reunião que for, mas juntos, congregados, reunidos, nós nos enchemos do Espírito Santo, nos edificando mutuamente. É assim que acontece, é assim que Paulo está ensinando aqui. E algo interessante que Paulo fala aqui, um cardápio interessante para um momento de litúrgico de louvor. Ele fala para nós falarmos entre nós com salmos. E salmos aqui é referência exatamente ao livro de Salmos. São poemas em forma de canção. Hinos, ele fala também, hinos são antigas composições cristãs que os irmãos escreveram, né, poemas de inspiração, mas só que de uma inspiração humana. Você começa, não tem aquele louvor que você, os hinos da harpa, por exemplo, do cantor cristão, de outros hinários, que quando você medita naquela letra, quando você canta junto com os irmãos aquela letra, sabe, aquela coisa linda, maravilhosa, que te enche da presença de Deus, você meditando naquele texto, são os hinos, né? Por exemplo, existe um consenso entre os estudiosos, entre a maioria deles, não todos, que algumas partes de textos na palavra de Deus, nas epístolas, são canções. Por exemplo, nós louvamos aqui que o Senhor é exaltado e parte, a canção fala, na verdade, de Filipenses capítulo 2. E parte da canção é especificamente trechos de Filipenses no capítulo 2. Existe um consenso de que Filipenses capítulo 2, do versículo 5 a 11, se eu não estiver enganado, é uma música, é um hino que a igreja escreveu, cheia do Espírito Santo, e que eles usavam na liturgia nos cultos dele. Eles louvavam aquele hino, Filipenses 2, do 5 a 11. E aí Paulo estava escrevendo para a igreja já sabia. Eu imagino Paulo cantando, escrevendo Filipenses 2, 5, cantando, louvando ao Senhor. Por quê? Porque era o louvor da congregação. Um outro texto, por exemplo, Colossenses, é que não dá tempo de examinar todas essas, tá, irmãos? Mas, por exemplo, Colossenses no capítulo 1, dos versículos 12 a 18, nós lemos, inclusive, quando fala que Cristo é a imagem do Deus invisível, é o Senhor de toda a criação. É um louvor ao Senhor também. Tito, no capítulo 2, dos versículos 11 a 14, falando da graça ensinadora de Cristo, é um louvor ao Senhor também que a igreja cantava. 1 Pedro, capítulo 3, dos versículos 18 a 22, também um louvor ao Senhor. Hinos ao Senhor. E a Bíblia fala aqui, Paulo ele fala aqui, e cânticos espirituais, salmos, hinos e cânticos espirituais. Os cânticos espirituais são poemas rítmicos improvisados na linguagem de alguém ou até em línguas. Então não tem como na hora do louvor ver um negócio em você que você sabe que é o Espírito Santo e você começa a cantar palavras ao Senhor que não são as palavras daqui, que estão aqui, mas aquilo começa a fluir de você, de mim, e você começa a declarar palavras cantadas ao Senhor, são os cânticos espirituais. Às vezes, aqueles que até em línguas. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, irmãos. Então, nós precisamos, como igreja, nos edificarmos mutuamente. E encerrando, antepenúltimo atitude, versículo de número 5 ainda, versículo de número 19, do capítulo 5, na parte B. Cantando e salmodiando ao Senhor, onde? No vosso coração. O louvor ao Senhor não é de qualquer forma. Nós precisamos oferecer ao Senhor o perfeito louvor. Lembra do perfeito louvor? Onde está o nosso perfeito louvor? O nosso louvor precisa ser um perfeito louvor. Paulo ele declara aqui, cantando e salmodiando ao Senhor nos lábios. Não, irmãos, é no coração.
Se não parte daqui, eu compreendendo a mensagem do Evangelho, não tem como. Então não pode ser algo apenas de lábios, mas precisa sair de dentro de nós com entendimento, numa entrega. Isso é hipocrisia, tem que ser em sinceridade. Quinto, versículo 20: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. De que forma que eu preciso me encher do Espírito Santo aqui na congregação? Tendo a motivação correta. Ele fala que Paulo escreve que é para nós darmos graças a Deus por tudo em Cristo, por tudo dando graças. Ou seja, é uma gratidão a Deus em Cristo, gerada através do que Cristo fez por nós. Por isso que está escrito aqui, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, naquilo que Jesus já fez por nós. Não é petição, não é pedir, eu vou para a igreja para ver se eu recebo alguma bênção, eu vou pedir de Deus, e pede. Não, irmãos, não é assim que se enche do Espírito Santo, não, igreja. Se encher do Espírito Santo é com gratidão. Não é com petição, é com gratidão. É de você para Deus, por aquilo que Ele já fez. Não é para que você seja abençoado. Entendeu a diferença? E também não é em murmuração. Eu vou chegar ali, eu vou abrir meu coração, rasgar meu coração diante de Deus e vou contar todas as minhas lamúrias, todas as minhas lamentações. Eu vou chorar todas as pitangas, usando a expressão aqui antiga, né? Vou chorar todas as minhas lamentações diante de Deus, reclamando da minha vida. Não, irmãos, é dando graças. Por quê? Por uma coisa? Não, é por tudo, inclusive pela doença, inclusive pelo desemprego, inclusive pela perseguição, inclusive pelo teu sofrimento, inclusive pelas suas incompreensões. É por tudo. Lembra da pregação do pastor Robson sobre a gratidão? É isso aqui. Sexto e último, submetendo-se aos irmãos. Aí, até aqui para todo mundo estava, para muitos, creio, né? Maravilha, claro. Louvor, um edifica o outro. Claro que eu vou louvar o Senhor. Claro que eu tenho que abandonar o pecado. Eles sempre falam para que eu tenho que abandonar o pecado. Toda pregação fala isso, mas eu acredito que isso é verdade. Eu preciso realmente abandonar o pecado. Até isso você vai até engole, né? Engole, desce, né? Você, realmente, eu preciso dar graças a Deus. Eu não posso ficar murmurando. Eu preciso ter o meu louvor ser do coração, sincero. Até aí vai. Mas quando fala, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Igreja, como é que nós somos cheios do Espírito Santo? Nos submetendo uns aos outros, irmãos. Mas aquele irmão, aquela irmã, de jeito nenhum. Se converte, irmão. Se você se converter, aí você vai se submeter. Se eu me converter, aí eu vou me submeter. Por quê? Porque Paulo ele declara aqui, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. No temor de Deus. Por quê? Porque se você não se sujeitar ao teu irmão, é no temor de Deus. Para quando você se sujeitar ao seu irmão, é no temor. Irmãos, eu não tenho vergonha nenhuma de me sujeitar a qualquer nenhum de vocês. Nenhuma. No Ministério de Louvor, os irmãos que são responsáveis pelo louvor estão aqui ministrando, o ministro do dia, os músicos, tem um responsável pelo ministério. No infantil, tem as irmãs responsáveis pelo ministério infantil. Uma delas, inclusive, é minha esposa, e eu me submeto a ela naquilo que eu preciso me submeter. Não é antibíblico, não é vergonha naquilo que é bíblico. E as irmãs que estão dando aula, eu preciso me sujeitar, me submeter a elas. Os irmãos que estão cuidando da projeção, do som, eu não chego ali metendo a mão, eu preciso me sujeitar, me submeter. Os irmãos que cuidam de qualquer coisa, qualquer ministério, eu não chego, eu vou sair daqui, vou fazer, não sei o que, assim. Não, eu me sujeito. Àqueles que não fazem ainda nada, ainda não estão envolvidos ministerialmente, eu me sujeito em amor. Por quê?
Porque eu sei desse segredo espiritual, irmãos. Eu preciso me sujeitar a você, senão eu vou ficar vazio de Deus, senão eu vou estar pecando, uma série de coisas. Você precisa se sujeitar ao seu irmão. Eu preciso me sujeitar ao irmão. Nós precisamos considerar o outro um superior a nós. Nós não podemos nos considerar além daquilo que nós somos. Por quê? Porque ainda que nós façamos tudo, nosso pastor falou aqui mais cedo, tudo que deveremos fazer, o que nós somos, irmãos? Servos inúteis. Como é que eu vou achar que eu sou melhor do que alguém, irmãos? Se eu sou inútil, se eu fizer o que eu tenho que fazer. Então eu preciso me sujeitar aos irmãos. Eu preciso me sujeitar a você. Se algum dia você vê que eu estou sendo orgulhoso, que eu estou sendo isso, vaidoso, irmão, me exorta, pelo amor de Deus, me exorta. Você tem autoridade bíblica para fazer isso, mas faz do jeito bíblico, em amor. Se não foi algo coletivo, fala no secreto, né? Se eu não der ouvidos, chama mais um. Se eu não der ouvidos assim, fala com a igreja toda. E se mesmo assim eu insistir, me considera como um ímpio. É o padrão bíblico. Mas vocês precisam entender, eu preciso entender que nós podemos deixar de sermos cheios, transbordados da presença de Deus, se nós não nos sujeitarmos uns aos outros, igrejas. Amém? Amém, queridos? E se você reparar bem, todos esses tópicos aqui, de como Paulo nos orienta, nós nos enchermos nos orienta não, manda nos enchermos do Espírito Santo, ele diz, ele fala sobre descontaminar-se. Você ouve pregações aqui sobre abandonar o pecado e parar de se contaminar? Sim ou não, igreja? Sim. Nós vimos depois que é algo contínuo, né? O termo grego aqui do enchei-vos é contínuo, implica continuidade. Você ouve pregações aqui, eu ouço que nós precisamos, e ensinamentos, que nós precisamos buscar a Deus continuamente. Sim ou não, igreja? Sim. Nós ouvimos aqui, irmãos, que durante congregados, nós precisamos nos edificar mutuamente e somos incentivados, inclusive, a participarmos dos encontros nos lares para isso, e que aqui nós somos incentivados a louvarmos ao Senhor e não ficarmos mudos. Nós ouvimos ensinamentos e pregações sobre isso, sim ou não, igreja? Sim. Nós ouvimos aqui que nós devemos cantar e salmodiar ao Senhor no nosso coração, sem hipocrisia. Nós ouvimos pregações e ensinamentos assim, sim ou não, igreja? Sim. Nós ouvimos, igreja, que devemos sempre dar graças a Deus, ao nosso Pai, em Cristo. Devemos ter sempre gratidão e não petição, nem murmuração. Sim ou não, igreja? Sim. E nós ouvimos aqui, igrejas, que nós precisamos crescer em amor, nos sujeitando uns aos outros, que nós devemos considerar os irmãos superiores a nós mesmos, que nós fazemos parte de um corpo. Sim ou não, igreja? Então você já sabe como se encher do Espírito Santo, igreja. O Espírito Santo está te falando isso e me falando há tempos. O que nós precisamos fazer? Colocar em prática, irmãos. Colocar em prática. Colocar em prática. Viver a palavra de Deus. Se nós fôssemos ler o restante do texto, e eu até comentei sobre ele, Paulo ele amplia, porque ele fala do relacionamento familiar. Da mulher se sujeitar ao marido, do marido amar a esposa, fala dos filhos, fala dos pais, fala dos trabalhadores, fala dos empregadores, dos chefes. Paulo amplia a coisa, né? Não adianta eu ser cheio do Espírito Santo na congregação, mas a minha casa está destruída por minha culpa. Não adianta aqui você ser cheio do Espírito Santo. Deixa Pietrinho está dando glória a Deus, né? Nós precisamos entender que não adianta sermos cheios do Espírito Santo aqui, mas o nosso lar está fora de ordem por culpa nossa. Paulo, na sequência de que ele manda se encher do Espírito Santo, ele traz uma orientação para a família. Por isso que é tão importante o ministério de família, de casais aqui na nossa igreja, por exemplo. O trabalho que os nossos irmãos Renato e Andréia fazem aqui com o ministério de casais é fundamental, é importante. E tem orado para que surja o curso para pais e filhos, não é isso? Vocês falaram ano passado, esse ano, né? Desejam isso. É importante, porque não adianta.
Se eu não cuidar da minha esposa como marido, ela não cuidar de mim como esposa, nós não cuidarmos da nossa filha como pais, e a nossa filha não agir conosco como deve agir como filha, não adianta nada, irmãos, cai todo por terra com a família desestruturada. Não, família é bíblica, é cristã. Na igreja estou ali fervoroso, mas no meu relacionamento do meu trabalho está tudo fora de ordem. Eu não faço trabalho, eu faço de qualquer jeito, eu não respeito o outro não me respeita, aquela bagunça. Para quem trabalha, qual é o trabalho? É o trabalho. Quem tem emprego, quem é profissional liberal, qual é o seu trabalho? É o seu trabalho como profissional liberal. Quem é estudante, aluno, qual é o seu trabalho? É estudar. Então isso se amplia também para quem estuda e ainda não trabalha. Mas nós precisamos, irmãos, sermos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser uma igreja cheia do poder de Deus, da plenitude do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, nós te damos graças pela tua santa e poderosa palavra. Nós rogamos a ti, Pai, que não há nada em nós que o Senhor não saiba, não conheça, mas nós rogamos a ti pelo poder do teu Espírito Santo, Pai, nos ensina onde temos errado, nos ensina, Pai, que precisamos discernir, entender a tua palavra, que toda a plenitude sua habita corporalmente em Cristo. Por quê? Porque essa é a tua vontade, Senhor. Ajuda-nos a compreender que em Cristo Jesus, o Verbo que encarnou, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Dele nós recebemos a sua plenitude, Senhor. Ajuda-nos a entender, Paizinho. Ajuda-nos a compreender que a plenitude tua, Senhor, está em Cristo Jesus. E que precisamos, como igreja, juntos, congregados, buscarmos sermos cheios da plenitude de Deus, porque é no coletivo, é no seio da congregação, é uns aos outros, edificando uns aos outros, sujeitando-nos uns aos outros, ó Pai, que o Senhor nos enche do teu poder, Pai, que nós sejamos uma igreja cheia do teu Espírito, Pai, uma igreja na tua plenitude, uma igreja cheia de ti, uma igreja que entende que não é só se encher do Espírito, mas que nela precisa habitar ricamente a palavra de Cristo, Pai. Ensina-nos a valorizar a tua palavra, a ler, a meditar, a estudar, a nos dedicarmos, ó Pai, a valorizarmos, a estudarmos, crescermos, mergulharmos na tua palavra, Pai. Mas que nós não sejamos apenas ortodoxos, ó Pai, porque é na tua própria palavra que nos ensina a importância, a necessidade e a disponibilidade de nós sermos cheios de ti, Pai. Aprendemos isso na tua palavra. Então, se nós lemos e estudamos, nós lemos que o teu poder, ele é sobre a tua igreja, Senhor. Nos ensina, Pai, forja isso em nós. Forja em nós, Pai, a importância de abandonarmos o pecado. Forja em nós, Pai, a importância de nós buscarmos a tua presença continuamente. Forja em nós a importância de nos edificarmos mutuamente, Senhor. Forja em nós, Pai, a importância de nós fluir de nós o perfeito louvor em sinceridade no coração. Forja em nós, Pai, a gratidão, não a murmuração, não a petição. Forja em nós, Pai, um caráter cristão que se submete ao seu irmão e nos ajuda a não descuidar do lar e a não descuidar, Pai, do restante da nossa vida. Nós rogamos a Ti, Pai, Senhor, por graça, Senhor, e misericórdia, derrama-se, Pai, sobre as nossas vidas. Pai, nós clamamos pelo revestimento do poder do Teu Espírito. Nós clamamos pelo Teu poder. Senhor, nós reconhecemos a obra expiatória de Cristo naquela cruz. Nós reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador pessoal para sempre. Nós reconhecemos que um sangue santo de uma vida sem pecado foi derramado, vertido naquela cruz por nós, Senhor. E é por Ele, é em Cristo, é pelo sangue de Jesus que nós nos achegamos a Ti, Pai. Nós nos aproximamos a Ti pelo novo e vivo caminho.
pela carne de Cristo, moída naquela cruz, por mim, pelos meus pecados. A culpa é minha, Senhor. Senhor, ensina-nos a compreender de fato o Evangelho. Pai, raie a luz do Evangelho nos corações que ainda não compreenderam, Pai. Porque até 2015 eu não compreendi e eu estava perdido, Pai. Pai, desperta o teu povo, Paizinho, por favor, desperta-nos, Senhor. Desperta a tua igreja, Senhor. Senhor, a igreja que será levada contigo, Senhor. É a igreja com reserva de azeite, Pai. Nós nos preocupamos muitas vezes em sermos cheios de Ti. Pai, por favor, encha-nos do Teu Espírito Santo, Senhor. Derrama-se, Pai, no meio do Teu povo. Espírito Santo de Deus, o Senhor é real, nós sabemos que Tu és real. O Senhor já se manifestou aqui, Pai, durante o louvor, durante a oração, Pai. Eu sei que Tu és real, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor. Encha-nos da Tua presença, Pai. O enchimento de ontem não serve para hoje, o enchimento de hoje não serve para amanhã, mas derrama-se, Pai, sobre nós. Por favor, Paizinho, por favor, nós clamamos a Ti, que os nossos corações estejam alinhados à Tua palavra, compreendendo a Tua verdade, Pai. Que o Teu Espírito Santo desdobre cada ensinamento no coração de cada um dos meus irmãos, no meu coração, Pai. Aquilo que pela minha limitação, Pai, eu não consegui passar para os Teus filhos. Espírito Santo, o Senhor pode fazer. Dá experiências contigo, Senhor. Dá experiências a cada um de nós com a Tua presença, com o Teu agir, com o Teu poder. Em cada um de nós, Pai, nós clamamos a Ti, porque sabemos que o Senhor é real, Senhor. Tu és digno de glória, de honra, de majestade para sempre. E é em Cristo Jesus, naquele sobre o qual habita corporalmente toda a Tua plenitude, no nome poderoso do nosso Senhor Jesus, é que a Tua igreja ora-te nessa hora. Guarda, Pai, essa palavra em nós, que possamos vivê-la para a Tua glória. Amém, Senhor. Glória a Deus.